Ok, gente, o sol tá se pondo. Então, eu vou gravar logo esse vídeo. Eu não tenho um set aqui, não tenho nada pra apoiar meu celular e não tenho um lugar pra filmar muito próprio. Mas eu ainda queria fazer esse vídeo pra vocês, porque a gente gosta, né, de uma farofa, a gente gosta de falar de farofa, a gente gosta de falar mal de livro, mesmo que não sempre, mesmo que às vezes, mas ainda assim, é, é meu trabalho aqui no YouTube falar mal de livro pra vocês. Então, vamos ao que interessa. Eu li quantos livros esse ano até agora? Hoje é dia 16 de dezembro. Até agora eu li 86 livros. E de 86 livros, eu só li 8 livros que eu realmente não gostei. Assim, eu li muitos livros, 3 estrelas, mas muitos livros bons também. 29 livros, 3 estrelas. E 6 livros, 2 estrelas e 2 livros, 1 estrela. De todos os livros que eu li pra faculdade, não teve nenhuma atrocidade que eu li, assim, pelo menos não que eu lembre. É o suficiente pra botar no piores do ano. A gente só tem 8 livros, eu não consegui achar 2 livros a mais e eu não quis forçar. Então a gente só vai falar sobre 8 livros aqui. E um deles eu acho que é até, tipo, um pouco desnecessário de falar que foi o pior do ano, mas ele tá aqui na lista. O primeiro livro que eu vou falar hoje é Checkmate, da Ellie Hazelwood. Esse livro, em oitavo lugar, obviamente, é, assim, um livro horroroso, tá? Ele conta a história de dois adolescentes que jogam xadrez. Um deles é uma menina que ela tá atrás desse sonho de jogar xadrez porque ela joga há muitos anos e ela é muito boa nisso, só que ela não tem condições de entrar numa competição. Só que um belo dia ela consegue ir para uma competição em segredo e ela vai. E lá ela conhece esse cara que é muito bom no xadrez. Ele é tipo um dos melhores, dos melhores. Eu odeio no começo e tal, porque ele é muito rude com ela e tal. E o problema desse livro foi que, sei lá, eu achei tudo muito sem graça. Achei a personagem principal muito chata. E o nosso personagem principal muito chato também. Tava todo mundo me estressando nesse livro. E tinha muito xadrez. E eu descobri que eu não tenho tanto interesse em xadrez assim como eu achava que eu teria. Que esse livro foi só esquecível pra mim e chato. Não foi nada que me ofendeu propriamente assim. E eu acho que ele não deveria. Ele não mereceria um título de pior livro que eu li em 2025, mas infelizmente ele foi 2 estrelas, então ele está aqui. Não foi nada que me ofendeu propriamente dito, assim. Eu tenho um vlog que eu li ele aqui. Vocês podem assistir o vlog, mas eu realmente não tenho muita coisa pra falar sobre ele. E em si eu só não gostei, mas não acho que ele cometeu nenhum crime. Depois, em sétimo lugar, o sétimo e o sexto lugar são de uma série só, e eu acho que eles são meio que conectados, então eu acho que eu vou falar deles juntos, porque eu acho que se você lê um sem ler o outro, você pega um spoiler, que não é assim, é um spoiler grande, mas talvez se você não liga tanto, talvez não seja tão assim doido de você saber isso, mas basicamente a gente tem apenas amigos, número 7 e número 6 a gente tem playlist para um final feliz. Os dois da Abby Jimenez, da série dela The Friend Zone, que tem 3 livros, que o último foi publicado agora no Brasil e eu ainda não li. Eu só li esses dois e eu não gostei de nenhum. É... Basicamente, o primeiro livro é Apenas Amigos, que ele conta a história de uma mulher que ela se apaixona por esse cara. Na verdade, eles viram amigos, né? Porque esse cara vai ser padrinho do casamento da melhor amiga dela. Então, eles vão ter que conviver juntos, né? E eles vão acabar virando amigos, estarem convivendo juntos. Só que eles acabam tendo alguns sentimentos. Só que, esse livro me estressou tanto, porque assim. Cara, eles só precisavam conversar, sabe? Literalmente, eles só precisavam falar o que eles estavam sentindo um pro outro, porque essa Mona, essa mulher, ela fazia tempestade no copo d'água, tipo assim, em vez de ela contar o que estava acontecendo pra ele, ela ficou escondendo. E aí, assim, ela me estressou de um jeito. Eu acho que a relação deles também era muito estranha. Eu não gostei muito dele, do jeito como ele tratava ela. Eu achei ele meio esquisito. Então, no final, eu acabei não gostando desse livro, assim. Eu até que gostei de algumas cenas. Foi mais divertido do que o segundo pra mim. Só que eu ainda achei ruim. Assim, e eu não gostei do final. Eu achei meio aleatório, assim. Eu acho que se fosse pra acontecer, talvez pudesse acontecer um pouco antes do que aconteceu no final. Então, assim,
Eu não gostei desse livro, não recomendaria, tá no Piores do Ano, né? Mas assim, caso você queira muito ler esse livro da Abby Jimenez, a gente tem um dela no Melhores do Ano, então eu acho que eu recomendaria você assistir o outro vídeo. Próximo, que é Playlist para o Final Feliz, ele tem a melhor amiga desse casamento. E aí, eu não sei se eu conto o plot desse livro, porque é um spoiler, mas assim, já que a gente tá no Piores do Ano, né? Eu vou contar. Mas basicamente ela perdeu o noivo dela, né? Ele acabou morrendo. E ela está há muito tempo de luto e ela não consegue lidar com isso, não consegue sair de casa, assim, dessa depressão, de todo esse peso que ela sente. Então, um belo dia, ela quase atropela o cachorro por ela ter saído de casa por algum motivo. Ela nunca sai de casa. Quando ela acha esse cachorro, ela descobre que o dono dele é um cara super famoso, que canta uma música que ela ama. E eles acabam saindo num date e tal. Eu achei muito sem graça isso, na verdade. Ele não foi. Quer dizer, ele no começo, assim, até a metade, ele era sem graça, apenas. Assim, o meet cute, assim, né? Ele se encontrando foi bonitinho e tal, não sei o quê. Mas começou a ficar tudo muito rápido e tudo muito sem graça. E aí começou a me ofender, sabe? Tipo assim, depois da metade, eu acho que ele começou a agir, tipo, totalmente de um jeito assim muito nojento com ela e eu acho que uma coisa muito desnecessária e também uma coisa muito que seria um gatilho pra ela, eu acho, né? Então eu não gostei, não gostei dessa parte, não gostei de toda essa parte final do terceiro ato, eu achei ridícula, eu não gostei mesmo. Então, eu acho que por isso que eu consideraria esse pior do que o primeiro, porque eu acho que ele além de ser chato, ele ofendeu. Então assim, o primeiro não é chato assim, ele me irritou. Mas agora, ser chato e me irritar já é uma ofensa maior. Que é, inclusive, um problema do meu top 5, né? Porque a gente chega agora no top 5 porque não tem muitas coisas pra falar sobre os livros em geral, então vai ser bem rápido esse vídeo. O número 5, o Wild Eyes da Elsie Silver, o maior crime dele foi ser chato. Foi o maior crime dele. E por isso que ele tá em número 5. Assim, é um crime muito feio, sabe? É um crime muito ruim. Porque eu não sei o que aconteceu com essa série no geral. Esse é o segundo livro da série do Rose Hill, que vai ser adaptada pela Amazon, inclusive, pra ser uma série. Infelizmente, não foi pra mim. Eu, na verdade, não gostei desse livro porque eu tinha muitas expectativas no começo. Eu acho que eu tinha uma premissa bem legal e o primeiro capítulo é maravilhoso. Só que quando você vai lendo o livro, ele vai ficando assim mais e mais maçante. E pra mim foi muito difícil de terminar. Eu quase desisti, faltando 100 páginas, mas eu não desisti porque eu falei, gente, vai ser ridículo se eu desistir agora. E aí quando chegou nas últimas 100 páginas, ela resolveu botar um plot twist que me ofendeu pessoalmente. Porque é uma trope que eu odeio quando acontece em livro, que eu acho desnecessária e eu acho que nenhum autor assim consegue acrescentar alguma coisa em que você consegue tirar algum proveito da situação. Eu acho que é um assunto muito difícil de falar sem você, enfim, sem acabar parecendo gratuito. Então, eu não gostei. Basicamente, o plot desse livro, né, Wild Eyes, conta a história de uma cantora country que ela vai pra essa fazenda porque ela tá, assim, muito famosa, mas ela tá tendo alguns problemas com a mídia e tal, eu não sei o quê, e ela quer escrever música num lugar diferente, um lugar mais recluso, com um cara que é o Ford, do primeiro livro. E lá ela vai ficar como ela chegou assim do nada, né, sem saber, ninguém sabia que ela tava chegando, ela não tem um lugar pra ficar. Então ela vai ter que ficar com eu esqueci o nome dele, é com um W, mas eu esqueci o nome dele. Ele tem dois filhos, e ele é um pai solteiro. E ela vai ficar meio que na fazenda dele junto com ele e eles vão passar esse verão juntos, em que ela vai escrever música, mas também eles vão ter uma conexão, enfim. Ai, eu achei tudo muito sem graça. Muito sem graça. E aí o final, ai, me estressou. Mas eu gostei das crianças. Então, se eu gostei de algo, talvez poderia ter sido top 7, mas enfim, não sei, eu acho que o terceiro ato realmente me irritou de uma forma que eu fiquei muito chateada. Pra Checkmate, Playlist para um Final Feliz e o Wild Eyes eu tenho vlogs, mas apenas amigos eu não tenho vlog. O top 4 tem o vlog pra todos eles também. Salve-me, número 4, da Mona Karsten. Li naquele vídeo dos 24 horas, eu acho. Eu li muito rápido.
Então tem uma vantagem aí. Só que eu também me forcei a terminar esse livro porque acho que todos esses livros aqui eu me forcei a terminar, pra ser muito sincera, por isso que eles estão aqui. Mas Salve-me é o maior crime dele. Não sei. Assim, eu acho que é só um livro bem 2012, que foi publicado em 2017, na verdade. Mas ele tava regredido em seu tempo, né? Uma regressão em seu próprio tempo, porque ele parecia 2012 em 2017 e agora em 2025 ainda parece 2012. Conta a história da Ruby e do. Esqueci o nome dele. É esse cara aí. Que eu assisti a série Maxton Holmes, eu já não lembro o nome dele também. São meio que rivais, porque. Não rivais, mas eles meio que se odeiam, porque ela é uma aluna bolsista dessa escola muito cara de Londres. E ele é um cara rico e tal. E aí, enfim, eles se odeiam. Só que um belo dia ela vai descobrir um segredo da irmã dele. E, enfim, vai rolar uma manipulação ali e eles vão ter que trabalhar juntos num negócio de um baile, alguma coisa assim. E eles vão acabar se aproximando mais, e é aquela velha história que as noções não é aquilo que parece, sabe? E é sempre assim. E eu achei que foi muito ridículo várias coisas, e eu não gostei muito da escrita da Mona Karsten, eu acho que foi muito fraca. Pra ser muito sincera, ela não soube muito bem descrever as coisas também. Achei chato e achei até engraçado, assim, em certas partes, mas engraçado de uma forma que era meio ridículo. Assim, eu tô falando, sim, desse livro, mas tem muita gente que gosta também, e não te julgo se você gosta. Eu gostei da série, eu achei melhor. É até porque eu tô tentando aprender alemão, então assim, me ajuda bastante. Eu não terminei, na verdade. E é por isso que eu queria ler esse livro também, porque eu queria ler alguma coisa que se passasse na Alemanha, mas eu descobri que ele se passa em Londres, mesmo que seja um livro alemão. Então, enfim. Mas eu acho que todos os livros que eu falei agora, eles foram ruins na minha opinião, mas assim, nenhum deles me ofendeu a ponto de que me estressou e eu fiquei tão irritada que eu odeio o livro. Esses três, talvez sim. Quer dizer, dois deles. Um eu só achei engraçadamente ruim, de uma forma engraçada. Mas o nosso número 3 ele me estressou porque ele foi uma decepção mais do que foi um dos piores livros do ano. O que talvez faça ele um dos piores livros do ano se ele foi uma decepção tão grande, porque eu tinha muitas expectativas, mas esse livro é Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, que conta a história de dois personagens que eu já não lembro o nome deles, eu também não quero saber. Não quero saber. Uma delas, que é a nossa personagem feminina, ela quer escrever um livro, né? Ela tem esse sonho de escrever uma biografia sobre essa mulher, que é uma socialite muito famosa, dos anos 50 e tal, só que agora ela tá muito reclusa. Pra conseguir essa entrevista foi muito difícil e tal. E quando ela chega lá, ela descobre que não tem só ela na concorrência para escrever a biografia dessa mulher, mas também tem esse outro cara que é um autor muito renomado, que já escreveu livro que ganhou o prêmio Pulitzer e tal. Então, eles vão ter que meio que competir para ganhar essa vaga como o autor da biografia dessa mulher. E ao mesmo tempo que a gente tem esse romance entre eles, a gente também tem a história dessa mulher. Então a gente vê mais ou menos como ela vai contando a história pra eles. Como se fosse Evelyn Hugo, é, mas de um jeito ruim, porque eu achei muito. Eu no meu vlog que eu li, eu falei que eu achei um pouco caricato. O que eu ainda acho verdade. Pra mim, eu acho que ela estava tentando imitar algum tipo de escrita ou algum tipo de coisa que ela não tinha feito antes, e eu acho que ela não fez de uma forma original ou interessante, na minha opinião. Então, por isso que eu não gostei desse livro, nessa questão, mas a questão também do romance, que é muito ruim. Não tem romance nesse livro, assim, basicamente é tudo muito rápido, porque a gente não conhece esses personagens, porque a gente não tem, assim, personalidade. Quer dizer, a gente até tem a personalidade da nossa personagem principal, a feminina. A gente tem um pouco das ambições dela e dos motivos do porquê que ela é do jeito que ela é. Só que o nosso personagem principal, ele é um papelão. Assim, ele não tem personalidade. Não sei por que que ela gosta dele, porque não tem explicação. Então, enfim, eu não gostei desse livro. Fiquei muito chateada
Eu considerei dar uma estrela e seguir com a minha vida, mas eu terminei ele. Teve algumas coisas e eu gostei da parte final, achei o final legal, mas eu já tava tão estressada que nem mexeu comigo, enfim. E número 2, a gente tem Noiva, da Ellie Hazelwood, e esse é o que é comicamente ruim, porque ele não foi ruim de um jeito que me ofendeu, só que foi ruim de um jeito que eu ri muito e falei, gente, o que que está acontecendo aqui? E não consegui terminar de uma forma, então eu dei uma estrela, dou uma estrela. Por isso que ele está aqui, porque ele é comicamente ruim, mas porque também ele, além de ser comicamente ruim, ele é chato. Tipo, eu esperava mais ação, mais coisas, mas não acontece muita coisa. O romance eu achei sem graça também. A gente tem a nossa personagem principal, que ela vive como humana, mas ela é uma vampira. Ela vai ter que casar com um lobisomem pra poder manter a paz entre os dois reinos, assim, né? Porque pra manter a paz entre os vampiros e os lobisomens, ela vai ter que casar com um lobisomem. Eles se odeiam, né? Porque vampiros e lobisomens não se dão bem, assim, já é uma história antiga isso. Eles não confiam no outro, mas vai ter alguns segredos e algumas coisas que eles vão ter que se ajudar, porque eles vão ter que se juntar pra fazer algo acontecer, enfim, sei lá. Ruim, não gostei. Eu quase me arrependi de ler Ellie Hazelwood até eu conseguir ler Deep End, que aguardem. Mas esse realmente não foi um livro que eu gostei. E o nosso primeiro lugar, que foi o último livro que eu dei uma estrela, na verdade, e que foi o último livro que realmente me estressou de uma forma que não tem palavras para isso. Terra Partida, da Claire Leslie Hall, o que eu acho engraçado, porque ele provavelmente vai estar em várias listas de melhores do ano, e pra mim ele foi um crime. É, Tá, pera, vamos começar primeiro com a sinopse desse, né? Ele conta a história de uma mulher, sempre assim, né? Começa com uma mulher, normalmente. Essa questão em que a gente tá acompanhando um casal. Enfim, aconteceu uma tragédia entre um casal e agora eles estão, assim, numa fase difícil. E nesse meio tempo vai voltar pra cidade, né? Um cara que costumava namorar essa personagem feminina, e ele vai vir com o filho dele pra morar nessa fazenda que é muito perto da dela, e porque ela trabalha na fazenda junto com o marido dela. É uma ficção literária com um romance, com um mistério. Eu acho que ela não soube fazer nenhum deles propriamente, porque a ficção literária não funcionou porque eu não gostei da escrita. A escrita dela é muito esquisita, é muito direta e muito simples, mas também ela não consegue descrever nada. Eu não sabia onde eu tava, assim, uma questão temporal e de local. Eu sempre me confundia no local e no tempo. Então, não sei, eu acho que ela não soube explorar nenhum conceito que ela apresentou pra gente, tanto no romance quanto no mistério, porque no mistério que a gente tem, essa questão do mistério, ela enrolou, 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 e eu achei a conclusão péssima. E o romance, nenhum deles prestava pra ter um romance ali, porque o Gabriel é um pilantra. Ela é uma salafrária e o marido dela um papelão. Então, assim, então se você não gosta de nenhum dos personagens, já fica difícil ser um romance. E aí, pra ser uma ficção literária, tem que ter uma escrita intrigante, meio um pouco poética, pelo menos. Não teve, não teve. Pra ser um mistério, tem que ter uma coisa que te faça querer saber o que vai acontecer. Não teve, pra mim. Também eu sou uma pessoa que sou um pouco difícil com mistério. Então, pode ser que aí o problema seja eu. Eu fiquei muito chateada. Gente, eu escrevi uma resenha enorme, só detonando o livro. Então, assim, foi entediante. Pra simplificar, foi entediante. Eu acho que ela não soube fazer nada muito bem. E isso é uma coisa minha, uma opinião minha, porque tem muita gente que gosta desse livro, muita gente que. Tem uma pessoa que reclamou no meu vídeo que eu li esse livro, porque eu falei que eu não gosto de um lugar bem distante daqui. Esse não é o meu tipo de livro, infelizmente. Livros que são pra ser um pouco mais atmosféricos. Não, na verdade, eu até gosto, mas eu acho que depende de como o autor resolve fazer isso. Eu acho que no lugar distante daqui, eu não gostei do jeito como ela explorou a personagem, então talvez esse tenha sido o meu problema com esse livro em específico.
Mas esse eu acho que também foi um dos personagens. E eu acho que faltou atmosfera, na verdade, porque esse não teve nenhuma. Então, enfim, é isso, gente. Eu realmente. Ela não foi a fundo de nenhum dos tópicos que ela resolveu apresentar. Então, eu não tirei nada desse livro. Eu só tirei que eu perdi meu tempo. Então, esse foi pra isso, pra mim. Pode ser também que o momento que eu tava na minha vida, que eu tava um pouco estressada com as coisas, então eu acabei descontando um pouco no livro, talvez. Mas esse livro realmente não me ajudou. Então, assim, uma estrela pra ele e foi o pior livro que eu li esse ano. Yes! Yay! A gente conseguiu fazer o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem qual foi o pior livro que você leu esse ano, ou os piores livros que vocês leram esse ano. Eu fico intrigada pra saber, até pra eu ficar um pouco longe, ou pra ver se eu tenho opiniões diferentes também. Então, eu quero saber o que que vocês leram, o que vocês deixaram de ler. E se vocês leram algum desses livros que eu falei aqui, se vocês gostam de algum deles, comentem aqui embaixo, eu quero saber. É, é isso. Espero que ninguém fique magoado com esse vídeo. Não tenho nada contra nenhum desses autores. E é isso. Espero que vocês gostem e vejo vocês no próximo vídeo, que é o melhor do ano. Então, vem aí. Tchau, gente.